O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da cura da sogra de Pedro e dos vários enfermos que procuram Jesus. É interessante colocarmos esse Evangelho no seu contexto. Por quê? Porque Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum um dia de sábado. Ali ele expulsa o demônio de uma pessoa possessa. Depois, no mesmo dia, ele volta para a casa de Simão e ali cura a sogra. Isso quer dizer que Jesus curou a sogra de Pedro num sábado. Como as pessoas tinham a ideia de que não era possível curar no sábado, então elas ficam esperando até o pôr do sol. E no pôr do sol começam a trazer os enfermos para Jesus. Esse detalhe nos lembra então uma coisa. Jesus está rompendo o sábado. Ou seja, quer dizer o seguinte, que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas aconteceu uma coisa terrível, o pecado. E o pecado, então, faz com que Deus rompa o sábado e venha nos resgatar. São Beda, o Venerável, recorda a interessante continuidade que existe entre o episódio da expulsão do espírito impuro na sinagoga e a cura da sogra de Pedro. Quando ele diz, o pecado entrou no mundo pela serpente e pela mulher. E tendo Jesus calado a serpente na sinagoga, convinha agora que ele curasse a mulher dos efeitos maus e pecaminosos da serpente. E é exatamente aqui que nós vemos então uma leitura mística desta cura da sogra de Pedro. Ou seja, a febre que fazia com que a sogra de Pedro padecesse na cama seria misticamente interpretada como sendo a febre do desejo da mulher. Aqui, claro, a mulher é toda a humanidade, mas o desejo, ou seja, a falta de pureza de coração em que a concupiscência nos leva a desejar as criaturas de forma febril. Na narrativa do Gênesis, nós vemos isso em Eva. Eva, ela deseja o fruto. Ela olha para o fruto da árvore, né, e quer captar aquela realidade. Aqui, Jesus repreende aquela febre. Jesus repreende aquele desejo febril. E então, esquecendo-se de si mesma, ela começa a servir as outras pessoas. É interessante nós nos darmos conta que essas leituras místicas que nós fazemos da Sagrada Escritura, elas não afetam em nada o valor histórico do acontecimento. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte,
que, no sentido literal, ao pé da letra, é verdade, Jesus curou a sogra de Pedro. Mas aquela expulsão daquele demônio na sinagoga, que de fato aconteceu, aquela cura da sogra de Pedro, que de fato aconteceu, pode significar espiritualmente uma outra coisa. E é por isso que ela nos alimenta e nos alimenta muito mais. É assim que a igreja sempre leu as Sagradas Escrituras. A igreja, ela constrói em cima do sentido literal da Sagrada Escritura uma realidade mística que nos ensina e nos ensina como é que nós podemos fazer aqui uma aplicação espiritual. Você vai dizer assim, então, quer dizer que vale tudo? Não, não vale tudo. O que acontece é o seguinte, é que essas interpretações místicas, elas devem ser feitas dentro do espírito com que as Sagradas Escrituras foram escritas. Então, eu preciso que o meu coração se converta e ouça a doutrina da igreja, seja verdadeiro filho da igreja, e aí então as leituras que eu faço estarão em plena sintonia com a tradição e com o ensinamento da igreja. O Evangelho de hoje nos ensina, depois de calar a boca da serpente, é necessário curar a mulher. Deus rompe o sábado, sai do descanso e vem em busca do homem ferido. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.